Mais um vídeo da série Mulheres Virtuosas. Desta vez nós vamos falar sobre a verdadeira história de Maria de Nazaré. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, já deixa a sua curtida e vamos estudar a Bíblia. Existem pelo menos dois extremos em volta da história de Maria. Existem aquelas pessoas que desprezam totalmente a vida dela, como ela viveu, e por isso não acham muito interessante ou importante a história dela. E existe o outro extremo, que são pessoas que adoram a Maria, ou que prestam culto a elas. Algumas pessoas chegam até a fazer oração direcionada a ela. Mas o que a Bíblia fala a respeito dela? O que a Bíblia fala a respeito da história dela? Será que nós podemos adorá-la? Vamos estudar o que a Bíblia diz? A primeira pergunta que nós temos que nos fazer é por que a concepção virginal de Jesus é importante para a fé cristã? Por que Jesus deveria nascer não do método tradicional entre o homem e a mulher e gerar Jesus? Por que deveria ser gerado pelo Espírito Santo? O Filho de Deus deveria estar isento das naturezas pecaminosas, transmitido a toda a humanidade por causa de Adão. Jesus manifestou-se de forma humana, mas como Filho de Deus, nasceu sem qualquer traço de pecado. Possuía as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. A jovem Maria de Nazaré teve a honra inigualável de ser mãe do Filho de Deus. Foi a única a presenciar o nascimento, a crucificação e também a morte de Jesus. Até a visita do anjo Gabriel, ela tinha uma vida totalmente satisfatória. Ela tinha se compromissado com José, o carpinteiro, e estava prestes a se casar. Mas com a visita do anjo Gabriel, a sua vida estaria prestes a mudar. Mas por que Maria foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus? Porque ela achou graça diante dele. É o mesmo termo usado para Noé. No capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia diz que a terra toda se corrompeu, mas Noé achou graça diante do olhar de Deus. Ou seja, a vida íntegra dele, ele vivendo no meio de um povo corrompido, mas a conduta dele era totalmente diferente. Então, por isso que Deus olhou para ele, Deus se agradou da vida dele. Assim também foi com a vida de Maria. A sua vida santa e humilde agradou a Deus e Deus a escolheu para essa tão importante missão. A bênção de poder ser escolhida por Deus para essa importante missão traria para ela muita alegria, mas também traria muita dor e sofrimento. Foi isso que Simeão, ao apresentar Jesus, falou para ela, dizendo assim, e uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações, uma vez que Jesus seria rejeitado e também crucificado. Maria tinha todas as características que colocava ela como uma mulher inapta ou uma mulher que não deveria ser escolhida para ser a mãe do Filho de Deus segundo o olhar das pessoas. Ela era uma mulher jovem, também ela era uma mulher pobre. Apesar de se sentir felicitada, logo após a saudação do anjo, ela ficou meio que assustada. E ela ouviu uma frase que todas as mulheres gostariam de ter ouvido: seu filho será o Messias, o Salvador prometido por Deus. E aí isso também gerou muita dúvida diante dela. Ela disse ao anjo: como que eu posso gerar o Filho de Deus se eu ainda não conheço o homem, eu não conheço o varão? E o próprio anjo responde a ela dizendo assim, e descerá sobre ti o Espírito Santo e a sombra do Altíssimo te cobrirá. Maria corre um grande risco de vida ao aceitar, a cumprir nela a vontade de Deus e gerar a Jesus, pois ela poderia ter sido apedrejada, sendo acusada de ter traído José ou adulterado contra José. Vemos também que José foi um homem obediente quando o anjo lhe apareceu e mandou ele receber a Maria, dizendo que ela não havia o traído e que o que estava sendo gerado dentro dela era o Filho do Deus Altíssimo. Além disso, José não teve relações com Maria até o nascimento de Jesus. Porém, ela não morreu virgem como muitos ensinam. Muitas pessoas adoram a Maria porque dizem que ela foi assunta ao céu ainda virgem. Mas a própria Bíblia fala que ela, além de Jesus, ela teve mais 4 filhos. Tiago, José, Simão e também Judas. Mateus capítulo 13, versículo 55 diz: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simeão e Judas? A Bíblia menciona vários textos que fala a respeito dos irmãos
de Jesus, lá nas bodas de Caná, onde Jesus também fez o primeiro milagre. Depois de operar o milagre, diz o texto que eles ficaram na cidade alguns dias, Jesus, Maria e seus irmãos. Então não tem base para nós dizermos para você que Maria morreu pura ou Maria morreu virgem. Ela ficou virgem até o nascimento de Jesus. Outro fato muito importante é que Maria sempre acompanhou os passos de Jesus. Lá nas bodas de Caná, no casamento de Caná, a Bíblia diz que acabou o vinho. Ela chega diante de Jesus e disse: ó, acabou o vinho. E ele diz: o que tem contigo, mulher? Mas mesmo assim, depois de receber esta palavra, ela disse aos empregados: fazei tudo o que ele disser. Ou seja, ela tinha tanta confiança que Jesus era o Filho de Deus e que algo grande iria acontecer, que ela ordena aos empregados: fiquem à disposição dele, porque alguma coisa ele vai fazer. Ela acredita piamente em todas as promessas, tanto do Antigo Testamento que apontavam para Jesus, como também das palavras que o anjo havia dito para ela, que ele seria o Filho do Deus Altíssimo. Maria foi agraciada mais que todas as mulheres, foi dada a ela o privilégio de gerar o Filho de Deus. Em muitos lugares, tanto Maria como os apóstolos recebem culto, recebem homenagem, e muitos deles também recebem oração. Mas a Bíblia é clara ao dizer que somente há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. E é claro que ela é digna do nosso respeito, ela é digna da nossa admiração, porque a vida dela, a conduta dela foi exemplar, assim como a vida de Noé, assim como a vida de Abraão e outros mais. Ela foi um instrumento usado por Deus para marcar a história, e a vida dela sim agradou ao Senhor. Ela achou graça diante dos olhos do Senhor, e a sua vida foi de fato uma vida exemplar, mas não digna de ser adorada. Outro fato importante da vida de Maria é que ela assumiu uma grande responsabilidade, porque quando ela assumiu a responsabilidade de gerar o Filho de Deus, ela estava colocando a sua vida em perigo, ela estava colocando a sua vida em disposição a cumprir a vontade de Deus, porque ela sabia que o Messias que todos estavam esperando viria para morrer e para salvar toda a humanidade, onde ela mesma estava incluída. Algumas pessoas ainda aguardavam o cumprimento dessas promessas que se cumpriu em Maria, e ela mesma acompanhou toda a trajetória de Jesus até a sua crucificação e também a sua ressurreição. E se nós lermos o livro de Atos dos Apóstolos, ela também estava com os discípulos. Então o problema de adorá-la não é por causa dela, e sim por causa das pessoas que querem um ídolo, que querem uma imagem. Mas ela nunca pediu adoração, ela sempre testificou que Jesus de fato era o Filho de Deus, ela sempre creu que Jesus era o Filho de Deus e nunca pediu adoração. Por isso os dois extremos não agradam a Deus. É aquelas pessoas que desprezam a história dela, achando que ela levou uma vida comum como de qualquer outra pessoa. Não, ela teve uma vida humilde, uma vida íntegra diante do Senhor, tanto que ela achou graça diante do olhar de Deus, e Deus também achou graça diante do olhar dela. E o outro extremo são as pessoas que dão a ela adoração, são as pessoas que cultuam a ela, são as pessoas que fazem oração para ela. Em nenhum momento ela pede isso, em nenhum momento o próprio Deus exige isso. O Senhor usou ela sim como um vaso, como uma pessoa, como um instrumento, como alguém que marcou história, como alguém que se cumpriu nela a promessa. Por isso que nós não devemos nem a ela e nem a nenhum apóstolo adoração. Adoração somente ao Senhor, adoração somente a Jesus. Que Deus em Cristo Jesus siga vos abençoando. Se você gostou do vídeo, compartilha, deixa o seu like e não esquece, se inscreva no nosso canal e nos ajude a divulgar a poderosa palavra de Deus. Deus vos abençoe.